Bem-vindos a mais um episódio de Sexualidades, Afetos e Máscaras. No programa de hoje vamos falar sobre sex toys, brinquedos sexuais em português. Afinal, existem vários com diferentes finalidades e feitios. Será relativamente importante ou não a sua utilização? Hoje vamos ficar a perceber isso e muito mais com o professor Manuel Damas. Começava, bem-vindo, por lhe perguntar qual é a real utilidade dos sex toys. Eu, sinceramente, adoraria conseguir dizer Manuel Damas com essa pouca circunstância. Como é que você faz? Manuel Damas. Ok, vamos lá falar a sério. Ou mais a sério. Este, se calhar, é o programa mais difícil de ser feito. Porquê? Porque é o mais tentador, porque é o mais visual, aparentemente é o mais brincalhão, e isso torna a coisa extraordinariamente perigosa. Isto aqui não é uma reunião de taparoeiros. Não vimos para aqui vender as coisas. Vimos falar a sério destas coisas, destes complementos e não substitutos. E já estou a entrar a sério na coisa. Porquê? Porque, pelo homem português, maioritariamente este tipo de brinquedos sexuais é muito lida de forma ameaçadora. No sentido de vai-me substituir. Vai substituir o meu pênis. E não é assim, não tem que ser assim, não pode ser assim. Isto são, volto a dizer, complementos, suplementos para ajudar, para auxiliar, para erotizar, para ajudar, para dar uma lufada, dar fresco à relação. Por isso começamos já, e começo já com as agressividades, até porque, quando eu dizia há pouco, que este é dos programas mais difíceis de ser feitos, eu vi todos os programas que nas diversas televisões em Portugal foram feitos, inclusive os meus dois, sobre esta questão. Isto vai ser feito de uma maneira completamente diferente. Volto a dizer, isto não é uma reunião de taparoeiros. Volto a chamar a atenção, isto não é para, como diria o Essa de Queiroz, é para ter bourgeois, não é para chocar, é para as pessoas perceberem tranquilamente em casa tudo aquilo que podem introduzir na relação de forma pedagógica e para auxiliar. Não para traumatizar, não para ridicularizar, não para reduzir. Por isso, vamos começar, se calhar, pelas formas mais visíveis, mais reais. Isto é, um pênis, como se nota, com os testículos, o mais visível, o mais realístico possível e com vibração. À primeira vista, quando se vê um vibrador deste género, imediatamente se pensa: caramba, tão grande. Isto é efeito visual, correto? Temos a parte testicular, o que significa que vamos ter que reduzir isto. Para aqui, temos cerca de 11, 12 centímetros. E porquê é que eu digo isto? Porque nós ainda em Portugal, infelizmente, continuamos a vender que um pênis tem que ser grande e grosso. Quando não podemos esquecer que, relativamente à mulher, por exemplo, só o terço externo da vagina é que proporciona prazer. Portanto, como tal, estamos a falar de milímetros, centímetros, 2 centímetros no máximo, de parte fisiológica, de genitália que proporciona prazer. E isso, qualquer pênis, por mais pequeno que seja, garante. Claro que há mulheres que dizem, mas eu gosto de um pênis grande para me sentir preenchida. Isso é outra questão. Isso é psicológico. Porquê? Porque a cavidade vaginal é aquilo que nós chamamos de uma cavidade virtual. É como se fosse um balão que enche consoante o que lá entra. Portanto, como tal, qualquer vagina se adapta. Por isso, vamos regressar à questão do pênis. Porquê é que eu usei o mais realista possível, ou comecei por aí? Precisamente porque eu utilizo muito este modelo nas conferências e nas palestras. Porquê? Para explicar as questões da dimensão, para explicar, por exemplo, a questão da introdução do preservativo de forma correta, para explicar a questão dos testículos, para explicar, por exemplo, que há muitos jovens que se assustam dizendo-me: eu, no orgasmo, os meus testículos desaparecem. Ou seja, de forma pedagógica, explicar calmamente, calma aí, que a pele do escroto, no pré-orgasmo, engrossa e sobe. Por isso, é natural que os testículos subam. Perfeitamente natural. Claro que há uma alteração fisiológica no abdômen quando fechamos
quando nós nascemos, os testículos estão intra-abdominais e depois passam para baixo propositadamente porque o testículo não aguenta a temperatura abdominal. O testículo tem que estar frio, porque senão destrói os espermatozoides. Mas este canal, por vezes, não fecha e por isso os testículos têm tendência a subir e ficar intra-abdominais. Por isso, explicando calma e tranquilamente, este é um vibrador o mais realista possível. E diz-me assim, mas porquê é que me interessa que seja o mais realista possível? Interessa muito, nomeadamente, por exemplo, nos casos de violação e nos casos de abuso sexual, entre outros. Porquê? Porque a mulher vítima de abuso automaticamente fica com um enorme potencial de repulsa, de nojo, de recusa, de medo perante um pênis. Precisamente por isso nós começamos com terapia e vamos progressivamente reabrindo o acesso ao prazer e depois tentamos, primeiramente, com dispositivos ascéticos, ou seja, com dispositivos com alguma qualidade estética, para que a mulher não faça a ponte que não pênis, e depois de recuperar o prazer, gradativamente, muito lentamente, vamos passando para a questão mais realística da coisa, e por isso é que é fundamental este dispositivo. Mas não só. Nós temos muita noção que, por exemplo, nos casais homossexuais masculinos, que há aquela coisa da penetração e não sei o quê. Mas achamos também, erradamente, que nos casais homossexuais femininos que não há penetração. Ah, sim, senhor. Muitas vezes, uma das companheiras da relação, não tem que ser obrigatoriamente, mas muitas vezes, uma das mulheres da relação quer assumir o ato mais ativo no sentido da penetração. E então precisa de um vibrador deste género. Ou, por exemplo, num transexual. Num transexual que fez mudança, mas que está ainda na fase não de correção cirúrgica, mas já na fase de regularização, por exemplo, do nome, na fase de introdução de hormonas, na fase de feminização. Precisa de um pênis, porque, e eu digo precisa porquê? Tão só e simples porque ela, por exemplo, tem desejo de penetrar, ou porque a companheira tem desejo de ser penetrada. E como tal, nós temos estes dispositivos mais realistas possíveis, que adaptamos a uma cueca especial, fica presa e está a funcionar um pênis. Noutro caso, por exemplo, nos casos de impotência. Nos casos, por exemplo, de cirurgia por carcinoma da próstata. E muito pouca gente assume isto, e eu, enquanto médico, tenho a obrigação e o direito de o fazer. A cirurgia da próstata, de carcinoma da próstata, implica impotência. Porquê? Porque a abordagem cirúrgica é pelo períneo, a zona abaixo dos testículos até ao ânus, que é a zona mais prazerosa no homem, porque lá passam mais os terminais nervosos. É esta zona por onde há acesso cirúrgico e automaticamente para entrar por ali, para chegar à próstata, tem que cortar os nervos. Automaticamente, este pênis fica sem capacidade direcional fisiológica. Portanto, como tal, o homem pode perfeitamente substituir a questão por um pênis. Posto isto, já falámos mais ou menos deste Uma primeira pênis, abordagem sobre aquilo que espera. Que era necessária, Marco. Volto a dizer, isto é feito com muita preocupação. Obviamente que vamos ter ali dispositivos engraçados, divertidos, assumir calma e tranquilamente a diversão e o humor. Agora, desconstruir. Isto tem enorme preocupação da nossa parte. Explicação feita, e importa também dizer lá para casa que ao longo destes primeiros 30 minutos do programa desta semana, uma vez que a edição desta semana terá duas partes, na próxima semana vamos continuar com este tema, vamos olhar estes dispositivos que hoje estão no nosso estúdio para tentar então perceber qual a utilidade dos mesmos também ao nível terapêutico. E era precisamente por aí que começávamos. Embora já tínhamos falado um pouco disso no início desta edição, perguntar-lhe, apelidar estes dispositivos de sex toys pode ser redutor quando eles efetivamente têm também um papel terapêutico? Pode ser redutor, mas eu percebo porque é que foi escolhido esta denominação, para aligerar. Não para displicentemente encostar a coisa à área comercial, por exemplo, não, mas para aligerar, para todos os efeitos.
Repara uma coisa, estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso relativamente recente. Uma mulher aqui do Norte que ficou viúva e que não tinha nenhuma relação afetiva, que não quis ter nenhuma relação afetiva, estava no seu direito, quis, de forma calma, assumir a viuvez. É legítimo ou não? É, desde que seja decidido de forma consciente e tranquilamente para a mulher. Só que, felizmente também, esta mulher tinha desejo. Como eu era de uma aldeia relativamente próxima e não há capacidade ainda em Portugal de abordar estas coisas de forma séria e tranquila em simultâneo, esta mulher refugiava-se em legumes. Estou a falar de pepinos, enfim. O que é que aconteceu? Isto causou-lhe uma patologia dermatológica, ou seja, uma doença de pele, para não estar a esconder-me atrás de palavrões. Esta mulher teve que vir ao especialista e o especialista tranquilamente recomendou-lhe um vibrador. E qual é o mal? Porque é que nós, portugueses, continuamos estupidamente a insistir não abordar estas coisas de forma transparente e, em algumas situações, inclusive, tentar, perdoe-me o uso do vernáculo, tentar avacalhar com a coisa. Ó Marco, eu vou só fazer aqui um parênteses. Nós, portugueses, continuamos a ser ótimos treinadores de bancada. Enormemente cobardes no sentido de tomar iniciativas. E muito invejosos. Precisamente por isso, quando temos alguém ao nosso lado que se atreve a arriscar, que se atreve a ter iniciativa, em vez de, como nos outros países civilizados, nós batemos palmas, nós aplaudirmos, nós incentivarmos, nós apoiarmos, é muito mais fácil ao português tentar avacalhar, destruir, por inveja. Por isso, vamos regressar, calma e tranquilamente. No programa anterior falávamos sobre o papel do sexólogo, qual a importância, Lógico. a finalidade do sexólogo. É também o sexólogo que tem, nesta matéria, a autonomia para poder dar a sua opinião sobre a eventual necessidade do uso destes dispositivos? Nós, a autonomia, temos outro tópico, somos especialistas. No meu caso, atualmente, porque sou médico. Agora, é da nossa competência aconselhar este tipo de coisas, óbvio. Repara uma coisa. Eu falava, por exemplo, na mulher viúva. Eu falei, por exemplo, na transexual com mudança de sexo. Eu falei, por exemplo, na lésbica. Vamos agora falar na adolescente. Por que não? Uma adolescente jovem não tem direito ao prazer. Não pode, de forma madura, dizer não, eu não quero ter relações sexuais ainda, não, o direito à negação, não, eu acho que não estou preparada, mas eu fisiologicamente tenho desejo. Sim, portanto, a utilização na descoberta da sexualidade. Calma, para o baile, que eu ainda sei onde quero chegar. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós não vamos recomendar a uma adolescente ou jovem que quer masturbar-se tranquilamente, porque tem desejo, que não quer maduramente entrar numa relação porque acha que não está preparada, não vamos dizer a esta jovem, não, você não tem direito ao prazer. Tem, mas por outro lado, também não vamos recomendar um vibrador deste género, como é lógico. Porque a própria vagina, se calhar, ainda não está adaptada. Ainda não está com capacidade de dilatação para ter um vibrador deste tamanho. Precisamente por isso, e eu vou já eliminar este para termos espaços, precisamente por isso é que esta gente que lá fora trabalha a sério nestas coisas, e isto é uma recomendação para os empresários em Portugal, por que não investir nesta área? Nós estamos a importar da Alemanha, nós estamos a importar de Israel, de França também, enfim, países que trabalham a sério nisto, com controle de qualidade, com dispositivos médicos, antialérgicos, etc. E nós que em Portugal estamos aflitos a tentar descobrir novas saídas, por que não trabalhar nesta área? Mas regressando à questão da minha jovem, porque eu não quero abdicar de falar dela. Não lhe vou recomendar de modo algum, porque não sou nenhum irresponsável, não vou recomendar um dispositivo daquele tamanho,
mas posso perfeitamente, por exemplo, passar para este. É da Hello Kitty, está perfeitamente associado à faixa etária, é não agressivo visualmente, é pequenino, é muito fácil de transportar, é portátil, é uma forma de aligeirar o prazer que, em Portugal, nos está tão vedado. Especificando um pouco o funcionamento desses dispositivos, De Hello Kitty? da Hello Kitty, por exemplo, certamente não sei se me irá, mas terá uma finalidade vibratória. Não, a Hello Kitty é ir às compras, claro que tem uma finalidade vibratória, lógico. Até porque estamos a falar de fisiologia, estamos a falar de fricção, que pelo ato da mesma fricção é prazeroso. Precisamente por isso é que, então vamos aligerar a coisa, vamos introduzir um boneco que está próximo dos nossos referenciais enquanto jovem adolescente ou quase adulta ou pré-adulta, mas isto é um dispositivo universal. Quem me dera que o vibrador fosse, mas ainda não é. Mas pelo menos a Hello Kitty é universal. Então, por que não arranjar um vibrador de Hello Kitty? Sem problemas. Sem fantasmas. Isto não é nada que se ponha debaixo do tapete, estou a falar das sexualidades, e do prazer também, não é nada que se ponha debaixo do tapete e que não vá lá buscar. Não. Isto é mais do que a altura, estamos em 2013, é mais do que a altura de falar disto com tranquilidade, mas com frontalidade também. Não para agredir, mas para divulgar, para elucidar, para educar. Pegando nesse exemplo e imaginemos a seguinte situação de ter uma jovem, como explicitou, aliás, esse caso, que na descoberta sexual procura o pai ou a mãe, neste caso a mãe, talvez no caso do sexo feminino, para expor essa situação, que gostaria de descobrir a sua sexualidade com o auxílio de um dispositivo desses. Como é que um pai, ou uma mãe, neste caso, pode e deve gerir esta situação? Até porque não será fácil, tendo em conta a mentalidade geral, mas em particular da sociedade portuguesa, aceitar ou pelo menos ver esta abordagem com normalidade. Obviamente que não. Não é geral, é português. Nós, porque fomos ensinados durante anos e anos e anos que isto era o pecado, que isto é aquilo que não se falava, que isto era o proibido, não temos ainda a capacidade, infelizmente, de gerir estas questões. Num caso em que uma adolescente ou um adolescente escolhe o pai ou a mãe para abordagem, para perguntar, então os pais têm a obrigação de saber receber. Significa que há canais de comunicação que estão estabelecidos. Portanto, como tal, será criminoso fechar esses canais. Dir-me-ao, às vezes perguntam, com comportamentos sexuais precoces, se não vai ser uma doida ou um doido, para não dizer duas coisas. Estamos a falar de estímulo-resposta, estamos a falar de fisiologia, estamos a falar de órgãos de pele. Sensações básicas? Lógico, Pavlov. Estímulo-resposta. Eu toco ali, dá-me prazer. Precisamente por isso, quando me dizem, não sei o quê, porque a menstruação é aquela fase estúpida do adolescente, não é a fase estúpida de nada. Porque nós temos miúdos com 2 anitos que se masturbam. Tranquilamente. Porquê? Porque não sabem o que estão a fazer, como é lógico. Estão apenas a reagir, a cumprir, com tranquilidade, a cadeia estímulo-resposta, porque não percebem, nem têm que perceber que não têm idade para isso. E o cérebro também não está formatado QB. Por isso, como tal, um bebê, uma criança pequena tocou, por acaso, ou alguém lhe tocou, também por acaso, e geriu prazer. Portanto, como tal, ou gerou prazer, perdão. Como tal, há a repetição do fenómeno. Não vai ser um tarado, nem vai ser nenhuma tarada. Agora, voltando aos adolescentes e aos pais. Obviamente que o facto de um adolescente ou uma adolescente abordar os pais, dicotomicamente, normalmente a adolescente aborda a mãe e o adolescente aborda o pai, vai-se lá saber porquê, mas pronto, eu sei porquê. Portanto, como tal, se tem a coragem de abordar, então tem todo o direito que do outro lado haja receptividade. Mas receptividade educativa, não é receptividade castradora, nem positiva, nem castigadora, nada disso. Não se cometeu nenhum crime, está-se a abordar as entidades parentais, que são as mais próximas, a perguntar.
E, como tal, tem-se direito a responder. Esse é um tema, aliás, que merece ser também abordado mais à frente nesta temporada ou numa próxima temporada do Sexualidades, Afetos e Máscaras, a relação entre pais e filhos. Olhando novamente para a diversidade de equipamentos que aqui estão, sobre qual poderíamos falar de seguida? Já falamos. Deixando Hello Kitty Hello Kitty. de lado, vamos passar já, se eu mostrei o mais realista do órgão masculino, tenho a obrigação de mostrar o mais realista do órgão feminino. Até porque eu utilizo também este, muitas vezes, nas conferências, para explicar a questão dos grandes lábios, para explicar a questão do clitóris, para explicar a questão do ponto G. Mas este dispositivo que eu tenho na mão não serve só para isso. Este dispositivo é também um masturbador. Ou seja, para um jovem, por exemplo, para um homem, por exemplo, heterossexual, que queira fazer masturbação, mas de uma forma mais realista, de maior proximidade com o corpo feminino. Então, o sistema é este. Eu volto a dizer que utilizo muito isto em termos pedagógicos para as conferências, mas isto para todos os efeitos é um masturbador, porque tem uma abertura vaginal, onde se pode introduzir, isto é perfeitamente elástico, onde se pode introduzir um pênis, se quiser. Por dentro, não dá para mostrar, mas por dentro tem uma data de fímbrias que são prazerosas para o ato mecânico da masturbação, e depois tem atrás também uma abertura anal e temos o dispositivo com 2 portas de entrada, tipo linguagem informática. Visto esse dispositivo, que, para quem nos vê, em termos de materiais, estamos a falar de silicones. Estamos a falar de silicones, muito bons em termos de qualidade, com muita preocupação, e eu tenho que o assumir também porque quando nós somos patrocinados, nos países ditos civilizados, nós somos patrocínios. Aqui em Portugal há aquela prioridade de se está a ser patrocinado, está a ser corrompido. Não tenho idade neste estatuto para isso. Por isso, explicar que isto não se encontra em toda e qualquer sex shop. Há sex shops que trabalham com muita qualidade e com muita precaução e cautela. E estou a falar da que nos apoia e que nos emprestou todos estes dispositivos. Estou a falar da Casa de Eros. Eu sei que a Casa de Eros não é uma sex shop Maria da Luz, a dona, que faz muita questão pedagogicamente de dizer não, eu não sou uma sex shop, eu sou uma boutique erótica, para distinguir. E eu percebo porquê. Porque há muita preocupação na qualidade dos materiais, muita preocupação no que aconselha aos clientes ou às clientes, nomeadamente, por exemplo, em termos de dispositivos antialérgicos. E é assim que tem que ser. E é assim que se funciona lá fora. Quando eu digo lá fora, para lá dos pausentes, desde que seja estrangeiro. Nós, em Portugal, ainda não temos essa qualidade. Precisamente por isso, a modernidade vai ter que fazer a distinção entre o pseudo-trabalho e o trabalho com qualidade. Passa muito pela responsabilização também da atividade. Professor, seguimos em frente. Agora, se calhar... Por falar em seguir, por acaso não vou seguir em frente, vou seguir para trás, mas pronto. Um outro dispositivo. O que é isso? Estou a entrar muito levezinho. Isto é uma bomba de lavagem anal, que nós sempre tivemos em Portugal e que chamávamos clisteres. Era para dar os clisteres. E usávamos umas coisas assustadoras, uns sacos enormes, umas botijas. Eu ainda tenho religiosamente guardado um que veio de casa, penso que foi dos meus avós, que era uma botija enorme, metálica, onde se introduzia água, com uma data de tubos, enfim. Parece aqueles sistemas de dispositivos contra os incêndios. Imagino o que era fazer um clister com um sistema daquelas coisas. Que nós agora deixamos de cair o termo clister, deixando apenas para o termo mais médico, mais hospitalar. Uma lavagem anal. Claro que há outros tipos de calama, não vou entrar por aí. Porquê? Porque eu posso querer ter sexo anal e não querer correr o risco de, por exemplo, me parecerem fezes. E quem nos está a ver, uma parte está a pensar assim, ok, já está a falar dos gays. Não estou a falar nada dos gays. Estou a falar de sexo anal. Porque se nós tivéssemos uma estatística verídica do sexo anal que se pratica em Portugal entre heterossexuais, ficaríamos extraordinariamente surpreendidos. Há problema? Não há problema nenhum. Qual é o problema? Por isso, estas bombas são muito mais práticas, é desatarrachar, de levar
para férias, levar para o fim de semana, levar para uma sessão de estudo. Depois introduz, põe-se água, introduz, calma e tranquilamente, introduz no ânus e... É, portanto, um dispositivo que tem importância também Todos na têm higiene pré-ato sexual, neste caso relação anal, que também é necessário ter em Duche atenção. anal. Ou pode haver, se houver, eu fico logo um bocadinho pé atrás, mas pronto, pode haver mulheres que gostam de fazer o duche intravaginal antes da relação. Eu fico um bocadinho pé atrás porque se calhar há ali qualquer coisa que precisa de ser ajudada. Mas pronto, pode haver mulheres que gostam de fazer o duche intravaginal antes da relação e no pós-relação e o sistema funciona mesmo. Isto não é obrigatoriamente e exclusivamente para o ânus, como não é obrigatoriamente exclusivamente para gays masculinos. Tal coisa de que as gays femininas não fazem penetração, e muito menos não. Sim. Muito bem, seguimos em frente, agora em frente, realmente em frente, para um Isso é outro alguma indicação? dispositivo. Para um que me levanta aqui alguma curiosidade. Porque estamos Cuidado a com o falar registro. de um brinquedo. Um programa de sexualidades. Algum que me levanta? Ok, sim. Diga. Estamos ali a ver um pato como aqueles do banho. Isso também tem alguma utilidade sexual? Obviamente que isto é um pato de banho. E qual é o mal de ser um pato de banho? É um pato de banho, assumidamente. E esta é super gira, tem uma boa. Qual é o problema? É para fazer a ponte com a adolescência e com a infância? É. Se nós temos tanto carinho pelos nossos bons referenciais, os bons referenciais da infância, por que não regressar à infância no aspecto de erotização e sensualização da questão? Qual é o mal? Precisamente por isso é que, efetivamente, este é um pato que vibra, que se pode calma e tranquilamente levar para o banho e com o qual se pode fazer o livre e legítimo acesso ao prazer a sós ou acompanhado. Porquê é que eu disse propositadamente a sós ou acompanhado? Porque nós podemos cair no erro de achar que isto são dispositivos para suprir a minha solidão. Não, não são. Estes dispositivos a dois têm muitíssimo mais piada, abrem um enormíssimo leque de novas oportunidades. O pato, por que não? Há patos, há golfinhos, há jacarés, há crocodilos, penso que também há macaquinhos, enfim. Pronto. É na tal base de vamos despenalizar, e volto a dizer devagar, vamos despenalizar o acesso ao prazer em Portugal. Nós temos a mania, ainda por cima, por causa da porcaria da crise, temos que andar carrancudos, quase curvados, muitos sicilianos, vestidos de cores escuras. Não tem que ser assim. A crise já chega, já pesa, por isso, divirtam-se, por favor, temos jeito a isso. Há que tirar partido do prazer. Sim, e o patinho, por exemplo, também agora. Os lábiozinhos do patinho, e quem está em casa percebe o que eu estou a dizer, vibrando num clitóris, abre-se um mundo novo de estrelinhas e foguetinhos. Por isso... Muito bem. Abrimos então novamente o leque de escolha em termos de utensílios. Eu quero ir para o outro, que tem que ser muito falado bem. também, e que é pedagógico. Até porque esse é talvez o que possa eventualmente suscitar alguma curiosidade acrescida. Sim. Isto é a forma mais moderna de uma bomba de vácuo. Isto é um dispositivo de aspecto médico propositadamente. Isto não tem que ser um dispositivo médico, mas propositadamente traz a aparência de um dispositivo médico, vem numa embalagem muito médica. Quem olha parece um medidor de tensão arterial, sem problemas. Para quê? Porque isto é muito usado, por exemplo, naquelas situações em que há deficiência de vascularização. Nós sabemos que um pênis é também uma ereção, e uma ereção é sangue que chega. Num diabético, por exemplo,
e calma, porque não é um qualquer diabético, é um diabético já avançado, porque há deterioração das artérias e das veias, eu preciso de arranjar um mecanismo de facilitação da porta de sangue. Num diabético, num doente com deficiência de vascularização, em situações, por exemplo, em que haja dificuldade de direção. Portanto, como tal, nós temos uma bomba, há diversos tipos. Esta é a mais, de aspecto mais médico. Introduz-se o pênis aqui, o pênis fica preso e, porque é uma bomba de vácuo, causa vácuo, e o que nós vamos fazer é, tal e qual como estar a medir a tensão arterial, o mesmo sistema, e vamos puxar o pênis. Agora, um aviso em relação a este sistema. Há muitos jovens, porque é assim vendido pela imprensa, infelizmente, que nunca estão satisfeitos com o tamanho do pênis. E por isso acham que eu, para ser mais homem, preciso de ter mais pênis. E não é mais 1, 2, 3 pênis, mas mais pênis em termos de tamanho. E por isso tem muita fixação na questão da bomba de vácuo. Esta bomba tem que ser usada com cautela, como é óbvio. Com um bocadinho de exagero, senão começa a puxar, e de um momento para o outro começa a levantar voo, porque criou-se um balão. Na melhor das circunstâncias, se não se puder fazer uma salada. Por isso, este é um outro dispositivo para resolver situações que não têm que ser encaradas como diminuidoras. São situações e vamos geri-las. Porque há sistemas de gestão das coisas. E esse é talvez aquele que é, de uma forma mais visível, um dispositivo terapêutico. Estamos quase, quem diria, a chegar ao término desta primeira parte do programa sobre os sex toys. Neste caso, quase que me atreveria a chamar-lhe um programa duplo, porque vamos, de facto, aqui ter a emissão deste programa em 2 momentos específicos, esta semana e na próxima semana também. Antes de encerrarmos esta primeira parte, perguntava-lhe: há mais dispositivos para homens ou para mulheres? Isto é muito antigo, o uso de dispositivos que complementassem. Há vibradores, então dizendo, há dildos porque não são vibráteis. Desde o Egito Antigo, por exemplo, ainda não se encontraram mais. E no Oriente também há. Muito direcionados para a mulher. Mas isto é muito relativo, porque eu, quando uso um vibrador, será eventualmente para uma vagina, mas pode ser para um ânus. E pode ser para um ânus de mulher, como pode ser para um ânus de homem. Mas, efetivamente, até pela questão da lingerie, por exemplo, houve muito mais preocupação na lingerie feminina. Agora, em termos mundiais, já acordámos para a lingerie masculina, porque havia muito o estereótipo de que a mulher podia embelezar-se, inclusive sexualmente, o homem não, porque perdia a masculinidade e virilidade. Agora, finalmente, descobriu-se que ambos os sexos têm direito a embelezar-se, em complementar-se, em serem felizes. Isso não tem nada a ver, não ameaça nem a feminilidade, nem a masculinidade. Não define a qualidade sequer de uma relação. Muito bem. Deixo esse mote da história que está associada aos brinquedos sexuais para o início da próxima parte deste programa, até porque é curioso conseguir constatar que não estamos a falar de algo que tenha surgido apenas no século XX ou no século XXI, muito menos. Vamos voltar a essa área no início da próxima parte, até porque temos ainda vários dispositivos para ver e não só. Há outros que ainda estão na gaveta para apresentar. Sim, para mostrar-vos. A Cleópatra é testemunha que esta coisa já é muito antiga. Muito bem. Já sabe, regresse connosco na próxima parte do Sexualidades, Afetos e Máscaras. Falamos sobre sex toys. Até lá, fique bem.